Crises. Esse é o tema de hoje. Tema que temos para compartilhar com todos vocês. A palavra crise, quando você ouve, quando você fala, quando você ouve alguém falando, quando alguém está conversando e comenta e coloca a palavra crise, o que vem à tua mente? A palavra crise invoca imagens na nossa mente, né? Ela faz a nossa recordação lembrar de determinados momentos bem delicados, avalanches, inundações, incêndio, gente morrendo, gente sofrendo, gente passando fome. Tudo isso são imagens que naturalmente acostumam aparecer na nossa mente quando ouvimos a palavra crise. É uma palavra. Agora, o que é uma crise no seu contexto, na palavra? A crise é um momento de manifestação aguda de uma enfermidade ou de uma situação difícil. É uma agonia, é um descontrole diante de uma situação difícil, diante de uma má notícia, né? Por exemplo, crise de apendicite. Tomara que você nunca tenha tido isso. Crise familiar. Tomara que você nunca tenha tido isso também, né? Crise financeira. Tomara que você nunca tenha tido isso. Crise de ansiedade. Tomara que você também nunca tenha tido isso. Nós estamos vivendo momentos delicados na Terra, com tudo isso que está acontecendo. É guerra, é peste, é confusão, escassez, fome, desemprego, sofrimento, crime, tanta coisa ruim. Nesses momentos atuais, tantos acontecimentos que podem conduzir a uma crise. Muitos acontecimentos. Por exemplo, vamos falar de algo mais fácil da gente poder apresentar, algo que esteja mais perto, algo que pode acontecer com qualquer um de nós, porque a intenção dessa palestra é falar para você coisas práticas, para que você possa, então, aprender a se defender e a viver dias melhores, não obstante, estando dentro desse mundo que está envolvido em tantos acontecimentos, como falei acima. Então, nós estamos vivendo um momento delicado, como já te disse, que aconteceu no planeta com a disseminação de um vírus que se conheceu, né? Como você já sabe esse nome aí, o Covid-19, faz parte de uma família tremenda de assassinos, que são vírus que realmente matam, tem que se ter certo cuidado, mas não pode entrar em pânico. E durante um grande parte dessa divulgação também foi disseminado um pânico. E esse pânico tomou conta das notícias. Tomando conta das notícias, tomou conta das casas, tomou conta das famílias, tomou conta das empresas e tomou conta da mente de muita gente. Muita gente, então, entrou em pânico, a coisa foi assim como uma bola de neve, como você pôde acompanhar. Tudo isso causou a diminuição do comércio. As empresas aéreas pararam de voar. Parando de voar, pararam de vender suas passagens. Parando de vender suas passagens, pararam de arrecadar, pararam de colocar combustível nos aviões, parando de voar, de vender as passagens, de colocar combustível nos aviões, pararam de arrecadar o seu dinheiro. Parando de arrecadar o seu dinheiro, tiveram que tomar uma atitude drástica, assim como muitas empresas, que foi a redução de custos. A redução de custos porque pararam de vender, porque pararam de voar, porque pararam de ir a restaurante, porque pararam de ir a cinema, porque pararam de ir a um lugar ou a outro lugar. Essa redução de custos foi devida à redução de movimentação. Quando se reduziu custos, uma das coisas que se reduziu foi o número de funcionários, o número de pessoal, então foi reduzido. Houve demissão,
houve quebra de empresas, houve falência, houve bancarrota, houve quebradeira, houve desemprego também, né? E o desemprego, porque pararam de voar, pararam de vender, pararam de comprar, pararam de arrecadar, pararam de se movimentar, o desemprego trouxe falta de dinheiro. E a falta de dinheiro gerou na vida das pessoas o descumprimento, ou seja, o impedimento de cumprir os compromissos. Por quê? Porque a pessoa ficou sem trabalho, ficou sem emprego, porque foi demitida, porque a empresa teve que fazer uma redução de custos por causa da falta de movimentação, a redução de venda, a redução de arrecadação, gerou tudo isso, e lá na outra ponta gerou a falta de dinheiro na vida daquele chefe de família, daquela chefe de família, ou seja, daquela casa. Gerou, então, uma redução geral e todo mundo teve que se adaptar. Mas o que eu quero dizer é que, com essa redução toda, houve o impedimento, de maneira forçada, no cumprimento de determinados compromissos. E isso está gerando uma cadeia de eventos, né? Então, houve também, e está havendo, e ainda haverá, uma diminuição no padrão de vida de muita gente. Muita gente vai ter, já teve, né, que diminuir o padrão de vida. E uma pessoa que sofre esse abafamento gerado por essa diminuição desse movimento todo, ela começa a sentir a incerteza. E não existe nada mais delicado do que uma pessoa que sustenta uma família ter em seu pensamento a incerteza de que se poderá continuar pagando o plano de saúde da sua família, a incerteza de que se poderá continuar pagando o aluguel da sua moradia, a incerteza de que se continuará pagando a compra lá no mercado, né, da sua família, para a alimentação de sua família, a incerteza se seus filhos vão poder continuar estudando. E aí entra em cena uma amiga, e vou colocar entre aspas, né, silenciosa. É uma companheira silenciosa, quase amante de muita gente. Ela se apresenta nesses casos aí dessa incerteza, e em muitos momentos, em muitos lares e na vida de muitas pessoas, essa amiga, entre aspas, ela chega e passa desapercebida de todo mundo, chamada ansiedade. Aí vem a ansiedade. O que é ansiedade? A aflição, aquela agitação de espírito, angústia, perturbação de espírito, né? Que é causada pela incerteza. É uma agitação interior que perturba a vida da pessoa. Com esse passo a passo que eu tratei de pintar aqui nesses 5 minutos, vocês percebem que muita gente nesse mundo padece desse tipo de ansiedade. Você, então, percebe e é capaz, agora, se você pensar um pouquinho no que eu estou dizendo, de perceber o porquê as pessoas comuns padecem desse tipo de ansiedade. A resposta é simples, porque sua confiança está depositada no lugar equivocado. Por quê? Agora eu quero ler para você aqui, ou melhor, eu vou citar Lucas capítulo 12, tem uma parte ali em que o nosso mestre Jesus, ele diz o seguinte, ele conta a história de um homem que era rico, né? E o título conta o rico insensato. Era um homem que era rico e não há nada de mal em ser rico. E naquela história que Jesus conta, ele não acusa o homem de tráfico de drogas, ele não disse que o homem era banqueiro, ele não disse que o homem fazia outras coisas, ele não disse que o homem conseguiu amealhar sua fortuna sob pena de amassar os demais. Não. Ele não falou que foi desvio político do dinheiro da Petrobras, ele não falou que o homem enriqueceu porque cobrava propina dos empresários para poder aprovar a obra, né, lá na política. Ele não falou nada disso. Ele só disse que o homem era rico
E o homem era rico a tal ponto, materialmente falando, que o homem não sabia mais o que fazer com seu dinheiro. Então, o homem deve ter pensado em investir em ações, o homem deve ter pensado em investir em bitcoins, o homem deve ter pensado em comprar e vender outras coisas, o homem deve ter pensado em investir no ramo imobiliário, e o homem ficou pensando, porque aqui tem um verso que diz, o homem dizia, o que eu farei? Porque eu não tenho mais onde guardar meus frutos. De tanta abundância material que aquele homem tinha ali. Mas o verso 20, olha só o que diz aqui. Nécio, essa noite morrerás, e isso tudo ficará aí. Foi o que Jesus falou para esse homem. Poxa, você é louco, é tonto. Né? E nécio, você sabe o que significa, né? Essa noite você não vai chegar amanhã, você vai morrer, você vai deitar para dormir, vai ter um ataque do coração e não vai acordar. E tudo isso que você depositou sua confiança vai ficar por aí. Então, abençoado, esse homem era chamado de louco, de nécio, por Jesus, porque ele estava depositando a sua confiança em algo que não tinha sustentação sólida, em algo que variava. Por isso ele disse, você precisa colocar a tua atenção em outro lugar, porque aqui essa história termina dizendo assim, assim é aquele que faz para si tesouro e não é rico para com Deus, ou seja, não é aquele que dá o maior dízimo, não é isso que ele está falando. Ele está falando aquele que não deposita sua confiança em Deus, e sim deposita sua confiança na Bolsa de Valores, nas ações das companhias, no ramo imobiliário, na empresa que tem, na companhia de aviação, em tudo isso. Essa pessoa está depositando sua confiança nas coisas materiais, e as coisas materiais, elas são flutuantes, como você já deve saber, não sei a tua idade, mas certamente você já passou por alguma circunstância na tua vida que te fez perceber que essas coisas, elas são necessárias e são importantes, claro, e não há condenação por parte do nosso Deus em relação às coisas materiais. Algumas pessoas confundem e dizem assim, não, porque está escrito que que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito. Está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro é necessário. Se o dinheiro não fosse necessário, o próprio Jesus não teria falado, paguem o tributo, paguem a César o que é de César. É necessário lidar com isso. Então, temos que aprender a lidar, mas aonde devemos colocar nossa confiança? Por isso esse tema se chama crises. Né? Então, aqui, ele chamou de nécio esse homem, mas eu queria dividir em nécio parte 1. Por quê? Porque ele era extremamente diligente com as coisas materiais. Com as coisas materiais, ele não era nécio. E eu conheço gente que é nécio 2 vezes. Porque é nécio com as coisas materiais, não honra a Deus, e é nécio com as coisas espirituais. Não honra as coisas que tem, não sabe lidar com as coisas que tem, e também não sabe lidar com as coisas de Deus. Então, esses nécios que eu estou me referindo agora são piores do que esse nécio de Lucas, capítulo 12, porque esse, pelo menos, cuidava bem das coisas materiais que vinham às suas mãos. Então, esses nécios 2 vezes são pessoas desorganizadas nas finanças e desorganizadas também para com Deus. Né? Pensemos nisso aí. Isso é um toquezinho aí para você pensar. Porque organizar as nossas finanças e nossas coisas materiais é um dever da gente. Né? Alguém já disse por aí que a gente chega aqui sem nada. Né? E no dia que o nosso corpo para de respirar, que muitos chamam de morte, a gente também sai sem nada. Agora, no meio, entre a nossa chegada e a nossa saída aqui, há uma briga por aquilo que não é nosso. E um depósito de confiança por aquilo que nós nem trouxemos nem levaremos. Não é uma coisa nécia? É nécio, mas as coisas materiais são importantes, porque, afinal de contas, sem elas, fica um pouco complicado. Então, organizar nossas coisas materiais é um dever da gente. Porém, a motivação de guardar dinheiro não deve ser nunca em base ao medo. Como nós
uma sociedade, vou falar da minha sociedade latino-americana, foi ensinada equivocadamente. Nós fomos ensinados a guardar, juntar, em base a que amanhã vai faltar. Você tem que guardar, porque a história da formiga com a cigarra, a formiga trabalhava no verão, trabalhava, e a cigarra ficava cantarolando com a sua viola por aí, não queria saber de trabalhar. Aí chegou o inverno, a cigarra ficou mendigando e a formiga estava abastada, porque juntou e se organizou. Então, a sociedade latino-americana conta essa história e, com isso, coloca na cabeça das pessoas que a necessidade de você administrar bem suas coisas é porque amanhã vai faltar, amanhã vai faltar. E isso é uma forma, né, de medo, ou seja, medo de não ter amanhã, de forma, né, que a motivação utilizada para ensinar alguém a poupar, alguém a guardar, lamentavelmente se dá em base ao medo. E aí, isso é sutil. Eu confesso que você perceba a sutileza do que eu vou falar aqui. Porque ensinar uma pessoa dessa maneira continua gerando pessoas que depositarão sua confiança no dinheiro. Eu vou trabalhar, eu vou juntar, e isso amanhã vai me garantir. Quem sabe? Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, aqui tem um conselho para as pessoas que eu quero ler nessa ministração de hoje, né, para que você possa parar e pensar um pouquinho acerca desses ensinamentos. Olha o que o apóstolo da graça fala para as pessoas acerca dessas coisas. Ele diz assim: havia um líder num determinado lugar que era orientado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava orientando aquele líder naquele determinado lugar ali. Ok. E aí ele falou assim: aos ricos deste século, manda que não sejam altivos e nem ponham esperança nas riquezas, as quais são incertas, senão no Deus vivo que nos dá todas as coisas em abundância para que desfrutemos delas. Para que desfrutemos delas. Entendeu para que Deus te dá as coisas? Para você desfrutar das coisas. Porque é uma possibilidade que você tem, enquanto você está vivo aqui, é desfrutar das coisas que Deus te deu. Que façam bem, que sejam ricos em boas obras, dadivosos generosos, e entesorem para si um bom fundamento para o porvir. Aí você diz assim: não, mas aí Paulo não está falando para mim, não, ele está falando para os ricos. E eu não tenho nem dinheiro para pagar o aluguel. Talvez alguém possa pensar assim, né? E isso é um equívoco grande, 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 grande. Porque eu gostaria de colocar uma perspectiva para você, uma perspectiva de o que é uma pessoa rica. Uma pessoa rica, primeiro, ninguém se considera a si mesmo rico. Isso depende da perspectiva com a qual você olha as coisas, né? Porque sempre você está olhando o vizinho. O carro do vizinho é melhor, a casa do vizinho é melhor, a viagem de férias do vizinho é melhor, a roupa do vizinho é melhor. Então, dessa forma, a visão do que é ser rico vai mudando, não é? Ela vai mudando dependendo dessa perspectiva. E com o passar do tempo, com mais idade, teus pensamentos e tuas visões a esse respeito vão mudando também, né? Então, isso tudo vai acontecendo. Por exemplo, eu me recordo, quando eu era criança, que eu achava que o meu tio é rico. Por quê? Porque ele me levou para o circo pela primeira vez, ele me levou para o cinema para ver. Puxa, ele chegava lá, ele podia pagar, ele comprava a entrada, ainda comprava pipoca para a gente, comprava refrigerante, levou para a gente ver um show no Maracanãzinho, um Holiday on Ice, não sei se você se recorda disso, e tal. Por quê? Porque ele era rico, ele podia pagar, e nós não éramos ricos, né? Nós colocávamos o prego na
na sandália havaiana, quando arrebentava a tira, colocávamos o preguinho ali, porque não tinha dinheiro para comprar imediatamente uma outra. Depois, sim, se trabalhava, se comprava, e meu pai e minha mãe sempre honraram as nossas vidas, nos dando, se esforçando para nos dar o melhor. Mas a gente olhava para os vizinhos, olhava para os outros parentes, então a nossa percepção de riqueza, né, era dessa pessoa nos tempos do videocassete. Lembra do videocassete? Puxa, o vizinho ali comprou um videocassete, caramba, ele é rico. Por quê? Porque tem uma locadora de cassete aí no bairro, só tem uma, e só as pessoas que têm videocassete entram lá para alugar um filme. E pode ver o filme a hora que quiser, pode voltar, pode adiantar a cena do filme. Que bacana, só os ricos podem ter isso. Poxa, o fulano comprou um carro zero, ele nem tirou o plástico do banco, porque o carro é zero e ele quer demorar para sujar o banco do carro. Então, conforme vai passando o tempo, né, você vai vendo que a riqueza vai mudando, né? O outro tio meu, uma vez eu perguntei, tio, você é rico? Ele, não, eu não sou rico. Eu, tio, você é rico, você tem farmácia, você tem estoque de comida, você compra comida para entreposto, como ele era dono de algo assim referente ao Ceasa aqui no Rio de Janeiro, comprava, estocava, vendia para mercado, tinha farmácia, posto de gasolina, muitas propriedades. Ele dizia, não, ricos são meus outros parentes que têm casa na Europa, têm iates e tal. Então, isso depende, né, peraí, deixa eu voltar aqui. Depende da perspectiva de cada um, a riqueza. Então, ninguém se considera rico. Agora, aqui o apóstolo Paulo fala, aos ricos deste mundo, manda que não sejam altivos, e dá uma série de instruções. Eu vou te falar uma coisa dura. Espero que você receba no teu coração. Aí. Uma pessoa que não semeia no lugar onde se alimenta com a palavra, espiritualmente, está falhando com ela mesma. Está falhando gravemente, está sendo nécio nessa parte para com Deus aí. Então, esse é outro ponto nesse programa de hoje. Então, eu quero te mostrar o ponto de vista de uma pessoa, né, do que é ser rico, de uma pessoa que vivia num país pobre, né, e foi visitar um país mais desenvolvido do que o dele. Essa pessoa pegou o telefone, quando ela chegou naquele país, que viu aquela abundância, que viu aquela prosperidade, que viu aquela abastança, aquela pessoa chegou, pegou o telefone e falou com seus parentes, papai, eu estou aqui num país que você não pode imaginar, eles são muito ricos. É verdade, filho? Eles são ricos demais, olha, eles têm até carro. Carro? É uma coisa assim, que tem 4 rodas que leva eles para outros lugares quando eles querem ir. E tem gente que é tão rica que tem até 2 carros. E eles são tão ricos que eles guardam esse carro numa casa. Não é só eles que têm casa, porque eles têm casa, mas eles guardam os carros numa casa. E essa casa tem um nome especial, chama-se garagem. Eles guardam ali esse carro de tão rico que eles são, sabe? E eles andam nesses carros por essas estradas e eles passam, né, em muitos lugares que vende comida, qualquer tipo de comida. Tem comida de carne, tem comida de pasta, tem comida de massa, tem comida de tudo que é tipo de comida. Chama-se restaurantes esses lugares, são muitos, e eles passam e comem nesses lugares. Eles são tão ricos que eles chegam a pagar as pessoas para cozinhar para eles comerem. Eles só comem. E alguns são tão ricos que comem tanto que são gordos, né? E por serem tão ricos, são tão gordos que eles têm um negócio aqui que se chama academia. E aí, eles, porque são tão ricos que comem tanto e ficam tão gordos, eles pagam alguém para fazer eles se exercitarem para ficar magros. Primeiro, eles usam para engordar e depois eles usam a sua riqueza para emagrecer, assim, de tão rico que eles são, papai. Aí, eu vou te perguntar uma coisa. Você tomou café da manhã hoje? Você tem um teto? Você está vestido? Você tem onde morar? Então, se você tem um teto, se você já tomou o café da manhã hoje,
Se você está vestido, você é rico. O que depende é o ponto de vista que você está depositando a tua visão aí, né? Então, voltemos ao tema da ansiedade aqui. A noite foi feita para dormir e descansar. Você tem computador? Você já passou um antivírus no teu computador? É mais ou menos o que acontece no teu cérebro quando você dorme as horas que você precisa dormir à noite. Então você precisa deixar de lado as preocupações do dia e se preparar para viver o outro dia que supostamente virá. Esperamos, confessamos, queremos. Porque se você não dorme, se você não descansa, você não está confiando nem exercitando a tua confiança em Deus que você deve exercitar. E aí, o teu cérebro, quando você dorme, tem um mecanismo automático e autônomo, sozinho, não depende de você, que ele vai limpando o nosso cérebro das inconveniências que nós utilizamos, vivemos, vivenciamos na nossa mente, no nosso cérebro naquele dia. Se você não dorme as horas suficientes, esse scanner, esse antivírus não trabalha como deveria e no outro dia você liga a máquina já devendo. Você liga a máquina já com alguma coisa não terminada, com algum vírus instalado aí nesse computador que é a tua mente. Eu vou te trazer aqui um comentário bíblico só para te consolar, para te fazer dormir, porque as pessoas têm a tendência de pensar que se levantar cedo demais e dormir tarde demais porque está trabalhando, está fazendo grande coisa. E não está, não. O que está é depositando sua confiança no lugar errado. Nécio! E se você morrer de noite? Não chegar amanhã? Como é que fica? Não desfrutou da esposa, não desfrutou dos filhos, não desfrutou da casa, não desfrutou da comida, não desfrutou do ambiente, não desfrutou da música, não fez nada, porque tem uma visão equivocada das coisas. Aqui, Salmo 127, 2, diz assim, ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Porque o dia foi feito para estar acordado, a noite foi feita para descansar. As coisas materiais foram feitas para a gente cuidar delas. Deus existe para ser honrado por nós. A noite foi feita para a gente descansar. Essa é a sequência normal de todas as coisas que podem fazer você evitar entrar numa crise, que se você entrar numa crise, por qualquer desses motivos que eu falei, pode ser que a tua vida entre num desespero e tenha muita dificuldade. O último conselho que eu quero te dar aqui nessa manhã, Filipenses 4,6 diz assim, não estejais afanados por nada. Entende isso? Senão, sejam conhecidas todas as vossas petições diante de Deus, em toda oração e rogo, com ação de graças, com agradecimento. É isso aí. Esse é o tema de hoje, crises. Assim você pode se livrar de uma crise. Assim você pode honrar a Deus, né? E fugir da loucura de estar honrando as coisas materiais somente e deixar Deus de lado, ou estar querendo honrar a Deus somente e deixando as coisas materiais de lado. Ambos estariam em confusão. Entende? Então, eu espero, com essa palestra, ter ajudado você, né? Porque hoje é dia 15, é dia de votação, dia de eleição de governantes. E eu vi algumas pessoas comentarem sobre isso como se estivessem depositando toda a sua confiança nessas pessoas. Não dá, né, abençoado? Eu, por exemplo,
daqui a pouco, vou sair para votar, para exercer a minha obrigação. No contexto atual, eu não falo nem direito, porque eu penso que isso deveria ser facultativo, porque aí protestaríamos corretamente contra o que aí está. Porque não, às vezes pensamos que ninguém que está aí é digno de que eu tenha que sair da minha casa, enfrentar uma fila para eleger alguém que não me representa. Então, o modo facultativo seria mais honesto da gente ter no nosso país, se é que é um país democrático. Um país onde você é obrigado a votar já não é democracia, já é uma obrigação, e isso já fere um dos princípios, né, da liberdade de expressão. E eu quero ter a minha liberdade de não me expressar com relação a favor de ninguém que está por aí. Concorda comigo? Mas temos que votar. Não coloquemos a nossa esperança nisso, porque senão estaríamos colocando a esperança como aquele Nécio, o rico Nécio, lá de Lucas capítulo 12. Coloquemos nossa esperança em Deus, que é superior a tudo isso, que te dirige, que no final das contas é com quem você conta. Tá bom, abençoado? Essa é a palavra que eu queria deixar. Vá cumprir. Eu tenho que ir lá cumprir, porque eu quero o recibo, porque eu viajo. E para tirar passaporte, manter meu passaporte em dia, eu tenho que apresentar o comprovante de votação. Lamentavelmente, sou obrigado a fazer isso. Então, vou exercer a minha obrigação, né? É igual imposto. Imposto não é contribuição. Imposto, o nome já diz, é algo imposto. Contribuição é voluntária. Aí não é imposto. E eu vejo os repórteres aí falando, não, a nossa contribuição anual como imposto de renda. Pô, é contribuição ou é imposto? Então, nós estamos diante de uma sociedade que está em confusão até com o que diz. Você já reparou isso? Você já reparou que o repórter faz uma pergunta e o entrevistado responde outra coisa e o repórter se dá por satisfeito? Então, fica difícil, né? A gente ficar confiando nessas coisas todas que estão por aí, cada vez mais. Graças a Deus por isso. Agora eu quero comentar contigo, porque no início eu disse que agradeci a todos que estão colaborando comigo, semeando aqui. Por que Jesus de Nazaré falou que é melhor dar do que receber? É simples. É simples. Porque quando você semeia, você está garantindo a colheita. Então, a colheita não é o melhor. O melhor é o plantio. Por isso ele diz, é melhor dar do que receber. Por quê? Porque quando você dá, você recebe. É dando que se recebe. É plantando que se colhe. E é isso que eu ensino aqui 3 vezes por semana. Então, eu te convido a experimentar isso, a plantar aqui, aonde você está ouvindo uma palavra que tem te sustentado nesses dias tão tremendos aí. Está escrito também, nós cremos aqui no que está escrito, que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Então, se você semeia, você está honrando a Deus, como aquele rico lá atrás não fazia. Entende o que ele não fazia? Jesus não está dizendo que ele era malfeitor porque era rico. Ele está dizendo que aquele homem não honrava as coisas de Deus. Então, eu quero te convidar a honrar as coisas de Deus e experimentar o resultado na tua vida. Entende, abençoado? Então, quando você semeia aqui, porque você deve compartilhar de todos os teus bens com aquele que te ensina, esse é um outro conselho que vai funcionar na tua vida, está funcionando na vida de muitas pessoas, como várias dessas que eu falei aqui, né, que estão assistindo nesse momento. São pessoas que semeiam e que sustentam esse ministério, está funcionando na vida delas, né? E essa tua semente aqui tem 2 propósitos. Primeiro é que mantém você em prosperidade. É como o semeador. Ele planta aqui para colher daqui a alguns meses, né? Só que no mês que vem, ele planta também para colher daqui a alguns meses, mais um mês. No 3º mês, ele planta de novo para colher novamente ali, acolá, e no 3º mês consecutivamente. E assim ele não deixa um vazio na sua colheita, porque ele é constante no seu plantio. Então, te mantém em prosperidade, se ouvir essas sugestões de crescimento. E o segundo passo é que me ajuda a manter
engrenagem ministerial para que possamos estar alcançando outras pessoas e ajudando as pessoas a viverem dias melhores. Eu costumo dizer aquilo que está escrito, né? Honra o Senhor com os princípios, o princípio dos teus bens, e você verá a multiplicação na tua vida. Quero agradecer a todos vocês que estão semeando. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú, no Mercado Pago, no Banco PagSeguro. Se você deseja semear, faça contato comigo através do WhatsApp 99104-8388. 99104-8388. Te espero terça-feira, às 5 da tarde, com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que nesse caso sou eu. Eu sempre digo isso. E tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Até a próxima. Todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça.